E quando o pastor começou a falar de poços desentulhados, eu fiquei feliz, porque é justamente isso que o Senhor estava falando no meu coração. Não de poços, mas estava falando de uma analogia semelhante, que é reforma. Porque o que Isaac fez com um poço do pai dele? Reformou, porque o poço estava lá, né? Estava lá sem funcionar, e ele precisava fazer funcionar de novo. O que ele fez? Reformou, e reformou tirar os entulhos, tirar tudo. Então, era o que o Senhor falou no meu coração. E isso trouxe mais segurança, para entender que é o Senhor que está direcionando para esse tempo. Eu vou, igual eu disse, fazer uma breve introdução. A gente vai levar esse assunto para ficar refletindo, e o Senhor depois vai nos trazer, porque muito mais do que ouvir, nós vamos ter que agir. Amém, queridos? E para vocês saberem do que se trata, eu quero que a mídia me ajude, e você abra aí também sua Bíblia, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 23, versículo 21. Quantos estão com a Bíblia em papel aí? Deixa eu ver a sua Bíblia aí. Hoje a gente não vai fazer a hashtag, mas é bom saber que você está com a sua Bíblia aí. Nunca deixe-a. NAA? Pode ser. Vamos ler juntos aqui comigo? Você pode abrir sua Bíblia, mas para você, pode acompanhar na Bíblia se você quiser, mas se você quiser acompanhar comigo aqui, diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Amém? Então nós lemos esse texto, que vem falando de uma Páscoa que aconteceu de uma forma tão especial, que desde o período dos juízes não acontecia. E sabe quantos anos é esse período aí? O período da monarquia, né, desde Saul até ali o neto de Josias, foi um período aproximado de 400 anos. E Josias já estava ali no final, foi um dos últimos reis de Judá. O reinado do norte de Israel durou cerca de 200 anos, e a Síria conquistou e levou todo o povo cativo. E o reino de Judá ficou ali por mais 200 anos, então totalizou 400 anos. E a Páscoa hoje, ela é simbolizada pela ceia do Senhor, porque a Páscoa é o quê? Era um símbolo de Jesus, o cordeiro que teria o seu sangue derramado, colocado na verga da porta para que houvesse libertação, o sangue derramado para que a morte não alcançasse aquela família que tivesse a marca do sangue, e estava apontando profeticamente para quem? Para Jesus. A Páscoa é Jesus. E Jesus disse: toda vez que vocês se reunirem para lembrarem o meu sacrifício, a minha morte, vocês vão comer o pão, que é o meu corpo que foi partido por vocês, e beber o cálice, que é o meu sangue que foi derramado para a remissão. Então a ceia do Senhor, ela é uma representação da Páscoa, que representa Jesus também. Amém? Então por que eu estou explicando isso? Para dizer que um povo contemporâneo de Josias celebrou, eu vou trazer para os nossos dias para você entender melhor, uma ceia do Senhor, como não acontecia há aproximadamente 400 anos. Você acha que é pouco? Quantos aqui já tem mais de 400 anos? Levanta a mão para eu ver. Não tem, né? Eu tenho 40 e poucos, só dá o dízimo desse período.
Mas teve que acontecer algo que tocou o céu, que trouxe um novo tempo para a nação de Judá. E se nós formos ver todo o contexto, como nós vamos mergulhar, porque é isso que o Senhor quer para esse tempo. Ele está falando de desentulhar poços, Ele está falando de reforma, porque o Senhor veio falando, o Senhor colocou no meu coração uma palavra: reforma. Porque dia 31 agora, quinta-feira, a gente comemorou o quê? Glória a Deus que ninguém falou Halloween, né? Só tem crente, glória a Deus. Porque pode ver que quando tem um dia abençoado por Deus, o diabo quer sempre marcar com algo negativo. E dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante. E a reforma protestante tem esse nome porque foi uma reforma na igreja de Cristo. Foi tirado os entulhos dos poços que antes jorrava água viva, e foram sendo por séculos entulhados. E Deus levantou um homem e desentulhou aqueles poços. E eu achei interessante que Josias, ele começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. Ele começou o seu reinado com 8 anos. E ele reinou por 31 anos. E quando ele já tinha 8 anos no reinado, então ele estava com 16, a Bíblia fala que ele começou a buscar a presença do Senhor. E ele começou então a fazer uma reforma em toda a nação. Foi tirando tudo que não prestava, os ídolos, toda a porcaria, tudo aquilo que não honrava o nome do Senhor, ele foi tirando, foi cortando os bosques, tirando as estátuas de Baal, foi queimando tudo. E fala que, então, depois, no 18º ano do seu reinado, ele estava com 26 anos, foi quando aconteceu isso. Depois que ele limpou toda a nação, ele veio para a casa do Senhor, que estava em Jerusalém. E o Senhor me falou algo muito especial. Eu vou só dar o spoiler para você pensar, e depois a gente vai se aprofundar nisso. Quando a gente começa a se achegar ao Senhor, o Senhor começa a nos mostrar áreas, principalmente na nossa casa, aqueles que são casados, que são homens, tudo. Então, chega em casa, tem lá, né? Quem antes adorava ídolos ou adorava outros deuses, chega lá, tem uma estátua e fala: agora eu sirvo ao Senhor, isso aqui eu vou tirar. Isso daqui, essa fitinha aqui do Bonfim, isso daqui, não, isso aqui não serve para mim, vou tirando. E vai fazendo uma limpeza. Isso é bom? Isso é bom. Mas tem um momento que o Senhor fala assim: o meu templo, a minha casa, precisa ser limpa e ser reformada. Quem é o templo do Senhor hoje? Quem? Eu. Já não tem mais muita porcaria lá dentro da sua casa. Talvez você tinha lá um adesivo lá da senhora lá no carro, você foi lá, tirou, pôs um peixinho lá. Tudo que você foi vendo lá, tinha um elefante lá com a bunda virada para a porta, para dar sorte, você foi lá, tirou, quebrou, jogou fora. E por aí vai. Mas o Senhor vem dizendo assim, que é tempo de olhar para o templo. E Josias começou a fazer isso. E ele começou a tirar o entulho, a sujeira, tudo aquilo que não pertencia da casa do Senhor, ele começou a tirar. E eu achei interessante que eu vim aqui num dos dias que o pessoal estava trabalhando, que nós estamos aqui fisicamente em reforma também, amém? E o Senhor falou também
que toda a reforma, tudo que é físico, é um ato profético para o espiritual. Deus já estava falando com o apóstolo Alain. Veio aqui um profeta neste lugar. Quantos aqui estavam no culto que de repente, do nada, na conferência, no domingo pela manhã, quem aparece aqui? O nosso pai espiritual, o nosso profeta, apóstolo Géser, veio aqui sem avisar, sem estar convidado para ministrar. Ele veio aqui neste lugar. Ele liberou palavras sobre o altar, de que haveriam mudanças. E o apóstolo Alain, entendendo isso, falou: é preciso fazer algumas reformas. Mas as reformas começaram no físico, porque é como um ato profético dizendo: haverá mudanças, haverá aqui alterações, e nós sabemos que ela vem do Senhor, porque um profeta veio a este lugar para que desse início a tudo isso. Amém? Você tem certeza disso? Ou você está falando: não sei qual o propósito de pegar o púlpito que já estava pronto lá, quebrar tudo e gastar dinheiro e fazer um outro aqui de lado. Talvez você esteja pensando isso, mas eu vou falar para você. Veio um profeta aqui neste lugar, enviado por Deus, e disse que haveria mudanças. E toda vez que a gente sela no físico, o Senhor vem e concretiza no espiritual. Começa a fazer isso na tua casa. Você, marido, você, esposa. Às vezes fala: meu marido nunca se firma, não sei o quê. Começa a fazer atos proféticos no físico. Você fala assim: minha vida está sempre a mesma, eu estou desanimado, tudo. Sabe o que você faz? O apóstolo Alain já nos ensinou isso muitas vezes. Abre o teu guarda-roupa. Começa a tirar tudo aquilo que é velho. Começa a perguntar para o Senhor. Vai semeando na vida dos outros, aquilo que não presta, joga fora e fala: Senhor, pronto, tem espaço para vir o novo, e o novo virá. E aí o que aconteceu? Eu estava falando que eu vim aqui num dia da reforma, e quem é pedreiro, quem já fez reforma em casa sabe, que uma paredinha de nada gera entulho que dá a impressão que tinha as 10 paredes. Entulho é uma coisa muito interessante. Você quebra uma paredinha de nada, sai uma caçamba de entulho. É ou não é? Quantos aqui já tiveram que contratar caçambas e mais caçambas para tirar o entulho? E aonde a gente jogava o nosso entulho, a gente tem aqui um espaço vazio ali que precisa ser nivelado. O pessoal pegava daqui, o entulho daqui, ia lá e jogava lá fora. Por quê? Se vai fazer uma reforma e tem entulho, não dá para ter a reforma com entulho dentro. O entulho tem que ser tirado. Você está me entendendo? Estou me fazendo entender? Não adianta você falar: eu vou fazer uma parede nova, eu vou fazer a minha cozinha separada da copa, eu vou tirar essa parede para fazer uma cozinha bem ampla com uma ilha no meio. Aí você quebra aquela parede, vira aquele entulho lá de tijolo, de bloco, tudo você põe no canto lá, e aí você compra a mesa nova, a ilha, tudo, a pia nova, e fica aquele entulho lá no canto. É assim? Tem que fazer o quê? Jogar fora o entulho. E o pessoal pegava o entulho e jogava lá fora. E quando o povo, a mando do rei Josias, começou a tirar o entulho, sabe o que eles acharam lá no meio? Que estava lá no meio do entulho? A lei do Senhor. Estava lá no meio do entulho. Quando você começar a organizar o tempo do Espírito Santo, que é a tua vida, você vai encontrar lá coisas que estão gravadas no teu coração, a lei do Senhor que está gravada na pedra do teu coração, mas você não tem conseguido acessar, porque está tudo bagunçado e entulhado. E é o tempo. E aí o que eles faziam? Tinha um lugar atrás do templo, chamado Vale de Cedron. E esse lugar era um vale, profundo. Eles pegavam o entulho, pegavam as imagens dos ídolos, tudo que não prestava, e jogavam no Vale de Cedron. O Espírito Santo vai nos levar a tirar o entulho do templo, da casa, e lançar no Vale de Cedron.
Eu falei que eu não vou me aprofundar e realmente eu não vou, mas só para você ir refletindo durante a sua semana. Tinha imagem de Baal dentro do templo, de Azera, das estrelas lá, aos exércitos dos céus que eles adoravam. Estava tudo dentro do templo. Eles tiravam, ia lá no vale de Cedron, isso aqui não presta. Jogava lá, queimava, jogava fora. Esses dias eu estava falando com a minha esposa sobre uma situação em casa. Eu falei, amor, a gente já venceu isso. Para que a gente vai deixar isso voltar para a nossa vida? É ou não é? Tem coisas que a gente já venceu, está caminhando em vitória. Daqui a pouco bate o demônio lá na porta lá. Posso entrar de novo? Você ri, mas talvez você mesmo fale assim, tá bom, estava com saudade de você, aquele tempo não é tão bom. Já não lembra quanto você sofreu e abre a porta de novo. Mas não vai ser assim na nossa vida. E o rei Josias pegou a lei, leu a lei, e quando ele ouviu tudo que a lei dizia, ele rasgou as vestes. Ele falou, não acredito, nós desobedecemos ao Senhor de uma maneira terrível. Mande buscar um profeta para dizer, rasgou suas vestes, vamos buscar um profeta para saber o que o Senhor quer que nós façamos. E aí os seus assessores disseram, tem uma profetisa que mora na parte de baixo de Jerusalém chamada Ulda. Aí ele falou, então vai lá consultar o que nós devemos fazer. Nosso pai já disse aqui hoje, nós somos uma igreja apostólica e profética. Quando o rei entendeu que ele não estava fazendo a vontade do Senhor, tinha desobedecido, ele falou, eu não estava fazendo como deveria, a lei do Senhor me ensinava diferente, mas eu não estava fazendo conforme a lei dizia. Eu preciso agora buscar a voz profética para saber o que o Senhor deseja que eu faça. Vai se levantar aqui neste lugar, mais uma vez, como já tem se levantado tantas vezes, uma voz profética que vem da parte do Senhor, dizendo, reforma. Reforma no templo do Senhor que somos nós. E talvez, quando já perguntaram para você de que igreja você é, quando tem outros crentes, quantos aqui já te perguntaram de que igreja você é? E aí você fala, Igreja Apostólica Fonte de Alívio. O que o pessoal responde para você? Qual? É o ministério? É assim ou não é? É batista? É o quê? E vocês são pentecostais? Evangélicos? É tradicional? O que você vai responder? Hã? Vai falar, não, a gente é pentecostal, a gente é evangélico, a gente é carismático. Você vai responder o seguinte, nós somos uma igreja apostólica e profética. Apostólica e profética, mas nunca ouvi falar disso. Mas vocês são o quê? Evangélicos? Vocês são pentecostais? Vocês guardam o sétimo dia? Nós somos uma igreja apostólica e profética. Querendo dizer assim, como que você não sabe que é uma igreja apostólica e profética, querido? Ué, como assim? Nunca ouvi falar. Você fala, tem que pegar a Bíblia então, hein, querido? Como você não sabe que é uma igreja apostólica e profética? Essa é a nossa identidade. O apóstolo Alan já falou aqui hoje. Nós somos uma igreja apostólica e profética. Tem o envio e tem a direção que vem do Senhor. Então, olha só o que o Senhor vai fazer conosco nesse tempo. É só o início. Igual eu disse, já começou antes.
Você vê que o rei não foi lá constar a voz profética, ele pediu para quem? Para os seus assessores. Vai lá. E a voz do Senhor voltou e disse: olha, diga ao rei. Depois nós vamos se aprofundar sobre isso, porque eu quero mesmo não passar por cima dessa palavra, porque nós vamos viver essa palavra. Eu estou falando nós, não estou falando vocês, estou falando nós. Eu sei que o Espírito Santo vai me pegar. Eu vou ter que ir no Vale de Cedron tantas vezes para jogar tanto entulho fora lá. O Espírito Santo vai falar: agora vai lá no outro cômodo agora. Vai lá no lugar santo, vai lá no átrio. Olha só o que tem aí. Não faz parte. Amém, Senhor, já entendi. Quebro aqui. Vou lá no Vale de Cedron e jogo o entulho fora. Porque depois de tudo isso, aconteceu uma renovação da aliança, como nunca aconteceu nos dias dos reis. Fala que foi lá quando Crônicas e Reis, eles são como os evangelhos, eles contam as mesmas histórias, mas com algumas diferenças não, com alguns detalhes, a mais em um e o outro. Se você ler lá em 2 Reis 23, em 2 Crônicas 34, inclusive já anota aí, porque você precisa achar a lei e começar a meditar nela, viu? Já lê lá, durante a semana. 2 Reis, segundo livro dos reis, não é segundo, é segundo. Capítulo 23, começa a ler sobre o rei Josias. E lê até o final da história. Depois, você vai lá para 2 Crônicas, capítulo 34, e vai ler a mesma história, contado agora pelos cronistas dos reis. E você vai começar a colocar diante do Senhor. E você vai ver quantos absurdos que haviam nas terras e no templo. Nós vamos participar dessa renovação de aliança. Mas hoje nós vamos participar dessa renovação já fazendo esse ato profético. Porque a gente entende que a ceia não é um momento de tristeza. Não é um momento de você falar assim: eu vou tomar aqui, mas eu não sou digno, eu não sou merecedor. Quem é? Não somos. Mas é entendermos que há um ato profético aqui. O corpo de Cristo foi rasgado pelo meu e pelo seu pecado, e o sangue dele foi derramado na cruz pelos nossos pecados. O pão vem falando da prosperidade, a farinha representa a prosperidade. E quando você come o pão, você já está profetizando: a minha provisão é Jesus. A minha provisão material e espiritual é Jesus. Talvez você está aqui hoje só o bagaço, como dizem, mas você está. Você está. Judas, quando ele viu que errou, o que ele fez? Ele foi lá e se lançou no precipício, enforcou e as suas entranhas se derramaram, tirou a própria vida. Você acha que Jesus teria perdoado Judas se ele tivesse voltado, se arrependido e pedido perdão? Sim ou não? Pedro também negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele esteve com Jesus, ele se arrependeu. E o Senhor falou assim: olha, eu conto contigo ainda. A ceia é uma renovação da aliança. Não é um tempo de você abaixar sua cabeça, olhando para os seus pecados. Mas é tempo de você erguer a sua cabeça, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que
há uma reforma para ser feita no templo da minha vida. Eu sou o teu templo, tua morada. E eu me comprometo contigo, Senhor. É um tempo novo que o Senhor está marcando para nós aqui. E a reforma, ela não dura a vida inteira, não. É um período breve para usufruir depois dos benefícios daquela reforma. Quantos aqui já viram aqueles vídeos ou já entraram numa casa de uma pessoa que tem compulsão, como é que é o nome? Acumuladores compulsivos, né? Tem lugar que a pessoa não consegue nem entrar em alguns cômodos, que é tanto lixo, tantas coisas acumuladas que a pessoa não consegue nem entrar. E vem alguém, vem uma equipe e tira tudo aquilo. O sofá, ele não conseguia sentar mais no sofá, mas depois está tudo limpinho, ele senta lá. A TV, ele não conseguia assistir, porque tinha uma montanha de lixo na frente. Agora ele senta no sofá, assiste a TV, ele deita na cama dele e descansa. O Senhor vai nos levar a esse tempo. Amém, queridos? Vamos refletir durante essa semana. E se o Senhor permitir, no próximo semana ou em breve, o Senhor vai nos fazer ver alguns detalhes. Não adianta a gente ficar falando jargões. A igreja brasileira está vivendo um tempo de uma mornidão espiritual terrível. A prostituta está se dizendo crente. O político ladrão lá, que já foi preso várias vezes, está sendo processado. Ele é o presidente da bancada evangélica. Aquele que está adulterando, ele está pregando nos altares e dizendo que é voz de Deus, que é boca de Deus. Pastores que estão preocupados apenas em enriquecer ou ter um projeto de poder. A igreja brasileira necessita de uma reforma. Mas antes da gente sair tirando as coisas da terra, o Senhor vai falar conosco assim: eu quero que você entre no templo e tire o entulho, tire tudo aquilo que não presta. Vai começar em mim. E lá dentro, onde estava cheio de bagunça, a gente vai achar a lei do Senhor. E vai meditar nela. Porque haverá um tempo de comunhão tão intensa como nunca vivemos antes. Meu primeiro chamado não é o profético. Eu me movo no profético, mas não é o meu primeiro chamado, e vocês sabem bem disso. Que a maioria me chama de mestre, que é o meu primeiro ministério, realmente. Mas há uma veia profética em mim também. E eu digo que se nós ouvirmos a voz profética que vem do Senhor, e fizermos aquilo que o Senhor está nos pedindo, nós viveremos um tempo de intimidade e comunhão, porque mesa, a ceia fala de comunhão com Deus, de algo tão intenso, que nunca se viveu antes. Levante a sua mão assim para receber. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E ficou registrado na história, leremos depois, que não houve rei, tal como Josias, que teve o seu coração em buscar e agradar a vontade do Senhor. Depois nós leremos. E eu quero pedir já para os oficiais virem participar daqui, pegarem os elementos da ceia. Nós vamos orar e vamos participar. Não se entristeça. Não abata o seu coração.
Eu quero que você se alegre por saber que tem um pai que está cuidando de nós. Sabe quando a criança está correndo? Quem tem filho pequeno, como eu tenho a Gabi, sabe. Começa a correr, a gente fala o quê? Filha, não corre, você vai cair. E a criança faz o quê? Corre. E cai. E aí vem chorando para o pai. Pai, machuquei. Eu falei para você não correr. Mas pega no colo, abraça, passa o remédio. Melhorou? Está melhor? Se precisar, leva no médico. Quantas vezes o Senhor nos diz para nós, filhos, filho, não faça assim. E a gente vai e faz. Mas quando a gente cai e se machuca, ele não está falando, bem feito. Eu falei para você não correr. Pai, se você está fazendo isso com o teu filho, você não está reproduzindo o que o Pai Celestial faz com você. Então não faça com o teu filho também. Fala, filho, eu falei para você, mas vem cá, eu vou cuidar de você. Viu? Aprendeu? Não corre mais. Haverá uma limpeza tão profunda em nós. Nós vamos fazer posteriormente um ato profético do Vale de Cedron, onde a gente vai profeticamente tirar todo o entulho e jogar fora. Tem casamentos que não estão dando certo, porque entulhos precisam ser tirados. De quem? De um e do outro.